Olá, internacionalista! De volta aqui no História de Um em Um. Você está no meu escritório e hoje vamos falar sobre o realismo político. Então se segura aí, porque a parada vai ficar real. O realismo esteve envolvido em cada um dos principais debates teóricos depois da Segunda Guerra Mundial. Como principais pensadores a respeito do realismo, temos Tucídides, que na sua magnífica obra História da Guerra do Peloponeso entende que o Estado mais forte, ou no contexto grego, a polis mais forte, deveria exercer força e poder sobre os mais fracos que deveriam se submeter a esse poder. Outro pensador também que teve muita influência no pensamento realista é um pensador que nós já vimos, o Sun Tzu. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card aqui em cima para ver um pouco da sua ideologia. Sun Tzu via na guerra uma questão vital para o Estado, um tema também muito caro aos teóricos realistas. Outro pensador que nós ainda vamos ver, Kautilya, se preocupava com a sobrevivência e com a ampliação do Estado, e também foi um dos precursores do princípio do sistema de balança de poder. Esse sistema nós vamos abordar com mais afinco e mais profundidade no próximo vídeo sobre realismo, na ramificação do realismo clássico. Outro pensador que foi muito influente também no pensamento realista foi Maquiavel. Na sua obra O Príncipe, contribuiu para a análise realista com diversos conceitos, como poder, balança de poder e formação de alianças. Também cunhou o termo que os fins justificam os meios, um termo que foi bastante utilizado por diversas lideranças em diversos governos pela história. Outro pensador influente no realismo político foi Thomas Hobbes. Na sua obra, O Leviatã, acreditava que a sociedade deveria fazer um contrato social e, a partir desse contrato social, o Estado deveria monopolizar o uso da força, agir com soberania nessa população e defendê-la de ameaças externas. Só assim o caos e a guerra seriam evitados. Um sexto pensador que também teve muita influência no pensamento realista foi Klaus von Clausewitz. Esse pensador acreditava que o uso da força ou violência de um Estado era respaldado pelo tema e pela agenda da segurança nacional. E uma das suas frases, talvez a mais famosa, é que a guerra era a continuação da política por outros meios. Então a guerra e a tentativa de se evitar a guerra sempre foi o principal fundamento e objetivo do realismo político. Entre os principais conceitos, nós temos a natureza egoísta dos interesses dos Estados. Nós temos também a importância da balança ou equilíbrio de poder, as alianças militares, e nós temos o predomínio do poder sobre a moral. Nós, enquanto cientistas políticos, entendemos que os realistas têm uma noção egoísta e pessimista com relação à natureza humana. Como Maquiavel, os realistas analisam a sociedade e o mundo como ele é, não como ele deveria ser. Em todas as teorias realistas, o princípio da soberania estatal é fundamental, bem como também o caráter anárquico do sistema internacional. Ou seja, não existe um poder supranacional que exerça força e poder sobre os outros estados. Cada um é soberano no sistema internacional e cada um busca os seus próprios interesses. O que prevalece, então, é a vontade nacional de cada estado. Desse modo, os realistas veem que as relações internacionais entre os estados é pautada pelo egoísmo e pelo interesse próprio de cada estado. Ou seja, o que prevalece nas relações entre os estados é a insegurança, a desconfiança, e é justamente por isso que os estados entram em guerra entre si. Um último conceito levado pelos realistas é que a história é cíclica. Assim como os gregos da Idade Antiga achavam que a história se repetia, ou seja, as relações entre as unidades políticas e os agentes políticos, elas costumam ocorrer dentro de um padrão repetitivo, independentemente da época na história. Como as principais obras do realismo político, nós temos a influência da História da Guerra do Peloponeso de Tucídides, da Arte da Guerra de Sun Tzu, do Príncipe de Maquiavel, do Leviatã de Thomas Hobbes e da Guerra de Klaus von Clausewitz. Como nós vamos ver no próximo vídeo sobre teoria das relações internacionais,
a teoria que predominou no pós-Segunda Guerra Mundial foi o que foi chamada de realismo clássico. Já nos anos 70 do século XX, o realismo ganhou uma nova roupagem, sob o rótulo de realismo estrutural, ou neorrealismo. E no mundo contemporâneo ganhou ainda outras análises no mundo pós-Guerra Fria. Essas outras perspectivas e ramificações nós vamos ver nos vídeos daqui para frente. Mas essas são as bases do realismo como um todo. Essas influências e esses conceitos são a base para todas as outras teorias do realismo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta de assuntos sobre teoria das relações internacionais e ciência política. Eu te espero na próxima. Um abraço.